Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem uma venda inacreditável do Denner, lateral esquerdo da base. Eu vou te contar essa história. O jogo da reação, né, contra a Ponte Preta, depois da derrota no Clássico para o São Paulo, e uma perguntinha que ficou no ar e eu tô tentando entender essa história. Memphis, camisa 10, outro Denner, tem 16 anos, lateral esquerdo. Fez o primeiro gol do Corinthians na final da Copinha contra o São Paulo e um senhor gol. Ele domina de perna esquerda, ele avança, ele espera o tempo correto, ele corta, né, o defensor, e ele espera o tempo correto de perna direita, ele afunda o goleiro com a bola no alto. É uma frieza tremenda, muita qualidade, o Denner, lateral esquerdo do Corinthians. Só que tem um problema. Ele tem contrato até o fim de 27. Mas a multa rescisória dele é baixíssima. É, porque o Corinthians tentou negociar com o empresário dele, que é, vejam só, Giuliano Bertolucci, que tem para receber 78 milhões de reais do Corinthians, e o Corinthians não conseguiu renovar o seu contrato mudando essa multa rescisória. Como é que você muda a multa rescisória para o mercado nacional? Você tem que aumentar o salário dele. Porque se o salário dele se mantém como está, a multa é calculada pelo salário. 2.000 vezes esse salário gera uma multa. Só que como o salário é baixo, você tem que renovar para aumentar o salário e poder aumentar a multa. Se você não faz isso, a multa segue baixa. E a multa seguindo baixa, qualquer clube vem aqui, deposita e leva. Isso é lei pela FIFA. Você deposita a multa, você levou. E a gente está falando de 10 milhões de reais para uma joia, uma das principais joias da base alvinegra. É um absurdo isso, gente. É um absurdo. Tudo bem esse contrato ele existir até esse momento, mas ele não pode mais existir nesse molde depois da copinha que o moleque fez, depois de tudo que se fala desse moleque já há algum tempo. É papo de chamar o empresário e dizer, vamos resolver. Só que é aquela história. Como o Corinthians tem um rabo preso, como o Corinthians tem uma dívida estratosférica com um empresário, que é justamente o empresário desse cara, não consegue. Não consegue porque é interesse do empresário também negociar o jogador para fora, de uma forma prematura. Alguns milhões de euros, por menor que seja para o clube, entram com uma comissão muito boa para o empresário está na dele, está fazendo o negócio dele e fazendo o jogo duro com o clube que lhe deve. Então, essa é a consequência, esse é o reflexo, é o impacto quando você não negocia bem, quando você tem amadorismo na sua gestão, quando você não tem profissionalismo, quando você comete alguns erros a ponto de ficar refém de algumas situações. E é isso, não é de hoje. Corinthians está refém de alguns empresários. E nesse caso, culminou justamente do menino Denner ser agenciado pelo empresário que detém o maior crédito junto ao Corinthians, né? Que é justamente esses 78 milhões de reais. Cara, tem que resolver. A diretoria do Corinthians teria que resolver. Olha, nós estamos te devendo isso, nós vamos resolver, mas assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Denner precisa aumentar o salário dele, renovar, para a gente aumentar a multa e segurar ele por aqui pelo menos mais um tempo. Mas não. Ao que tudo indica, o Corinthians não está conseguindo fazer isso. E ao poder perder ele para o mercado nacional por 10 milhões de reais, que qualquer clube hoje, e lateral esquerdo, é artigo de luxo no mercado, tá? Artigo de luxo. Então, qualquer clube depositando 10 milhões de reais leva. O que o Corinthians está fazendo? Está negociando de forma antecipada ele para fora, mesmo sem o valor adequado. Porque esse moleque valeria muito mais daqui para frente. Mas, nesse momento, está encaminhando uma venda para o Chelsea por 8 milhões de euros. A gente está falando de um lateral, de uma das promessas da base do Corinthians, uma função extremamente carente hoje, de um menino muito promissor, que tem 16 anos, que obviamente só vai se transferir quando completar 18, mas por 8 milhões de euros. Diante de um futebol muito inflacionado, diante de cifras malucas que os clubes estão pagando, isso é nada. Isso é um pastel e um refrigerante, gente. Isso é troco de bala. O Vitor Reis, eu sei que o Palmeiras não é muito parâmetro nesse momento, porque elevou a régua muito para cima, né, com tudo que vem fazendo na base, mas vendeu o Vitor Reis por 35 milhões de euros. E aí o Corinthians estaria vendendo um lateral dos melhores já surgidos nos últimos tempos por 8 milhões de euros, podendo chegar a 12 milhões e meio com algumas metas estabelecidas, né? Mais 4 milhões e meio de euros, mas o fixo é 8 milhões de euros. O Fabinho Soldado foi no Podpah, lá na rapaziada do Podpah, contou a carreira dele, falou da chegada dele ao Corinthians, se esquivou de algumas perguntas, né? Que aí, o Memphis vai ser camisa 10 e aí o Fabinho dá uma travada. Ele meio que é uma situação que a gente precisa entender melhor. Eu falei, oi? É uma situação que a gente precisa entender melhor? E aí os meninos até percebem, né? Eles falam assim, opa, pois é, tá rolando essa história, o Memphis vai ser o 10 do Corinthians e tal. Ele tem jogado mais vindo de trás, uma função que o Ramon tem colocado ele, o que não quer dizer nada, né? Mas enfim, jogando muitas vezes atrás dos atacantes. Mas a camisa 10 tem dono, né, gente? Eu sei que o Memphis é o grande jogador, eu sei que o Memphis na seleção da Holanda, ele usa 10, né?
Eu sei que ele é o investimento mais alto, eu sei que ele é o astro do time, mas o Corinthians já tem camisa 10, né, gente? Ou tava no contrato do Memphis que ele tinha que ser camisa 10? No segundo ano, ou depois de um tempo? Não sei. O Memphis hoje usa 94, que é o seu ano de nascimento, né? Se eu não me engano. E ok, ele queria usar 10, mas a 10 tem dono, né, gente? E o cara tá voltando, que é o Rodrigo Garro. Vão tirar 10 do Garro mesmo? Uma coisa é você tirar do Matias Rojas. Tipo, dá ela aqui. Outra coisa é você tirar do Rodrigo Garro. Mesmo que seja para dar para o Memphis Depay. Me chamou a atenção. O soldado não negou, mostrou até um certo desconforto com a pergunta e indicou que pode acontecer. Será? O que vocês acham? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima ou a qualquer momento com mais informações. Valeu, gente! Até mais. Tchau!